Fala pessoal, tudo bom com vocês? Que bom, também estou bem, muito obrigado por perguntar. Professor Pedro aqui e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas do segundo ano de ensino médio sobre eletrização, que é um conteúdo que está aí na parte de eletrostática, tá bom? Então, só para dar uma relembradinha na aula passada, a gente terminou nesse slide aqui sobre quantidade de carga elétrica, né? A gente comentou que as cargas elétricas elas existem nos portadores de carga, que no caso são os elétrons é, que possuem cargas negativas e os prótons que, que possuem cargas positivas, tá? Ambos possuem esse valor de carga que a gente chama de carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, né? E como que a gente consegue desequilibrar isso daí? Como assim desequilibrar, professor? A gente já definiu lá, já mostrou que o átomo é composto por um núcleo. No núcleo estão todos os prótons do corpo. Então vamos supor aqui que existe um átomo com 30, 30 prótons. Então o núcleo dele tem 30 cargas positivas lá dentro. E na natureza, se tiver tudo correto, tudo de boa, vão existir 30 elétrons orbitando esse núcleo aí, esse núcleo positivo. Então, se nós fizermos o balanceamento, você tem 30 positivo com 30 negativo, a sua carga é de zero. Significa que ele não tem carga elétrica dentro dele? Não, muito pelo contrário, ele tem prótons e tem elétrons. A diferença é que a resultante, o balanço disso daí é zero, né? Neutro, porque cada partícula negativa ela equilibra a partícula positiva que tem ali no átomo. Beleza, né? Só que porventura eu consigo tirar elétrons desse corpo. Eu posso tirar elétron ou colocar. Então vamos supor que eu fiz uma mutreta aqui e eu consegui retirar desse corpo 5 elétrons. Então ele continua tendo o mesmo número de prótons, só que agora eu retirei 5 elétrons dele. Ele tinha 30, sobrou 25, né? Qual que é a carga resultante agora nesse corpo? Ele continua equilibrado? Ele continua com carga resultante nula? Não, porque existe um desbalanceamento entre essas cargas. Então, primeiro de tudo, eu preciso saber quantas cargas ele tem em excesso, né? Ou seja, qual é a diferença que eu tenho aqui? 5, né? E eu tenho mais carga positiva ou mais carga negativa? A gente observa que eu tenho mais carga positiva. Então, esse corpo vai estar carregado com uma carga positiva e eu posso encontrar o valor dessa carga através dessa conta aqui, desse cálculo. O número de cargas em excesso, que no caso desse exemplo é 5, vezes o valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí a gente faz o cálculo e descobre o valor da carga, que aqui nesse caso vai dar 8, 10 a menos 19 coulombs. Beleza? Então, não é 5 positivo que ele tem aqui, né? Não é 5 coulombs positivo, ele tem 5 prótons a mais, e esses 5 prótons dão uma carga total de 8, 10 a menos 19 coulombs. Tranquilo? Então, tudo isso a gente falou na aula passada, isso daqui é só para relembrar. E o principal que você precisa ter em mente aqui é o quê? Um corpo está eletrizado quando existe um desbalanceamento entre o número de prótons e o número de elétrons que o compõem, tá? Se ele estiver neutro, é porque o número de prótons é igual ao número de elétrons, beleza? Então, bora para a aula de hoje. Hoje a gente vai falar dos processos de eletrização. O que é o processo de eletrização? É justamente esse processo de retirar ou colocar elétrons dentro de um corpo, né? Lembrando que próton está no núcleo e para a gente retirar ou colocar próton no núcleo são reações nucleares e aí é um barato que gasta muita energia e é absurdo. Então, para a gente aqui vai trabalhar só com elétrons, ou tira elétrons do corpo ou coloca elétrons no corpo, tá? Esse processo é chamado de eletrização. Tranquilo? Então, de novo, o que é eletrização? Processo da gente desbalancear as cargas elétricas. Como? Retirando ou colocando elétrons dentro dele. Tá bom? Beleza. Quais são esses processos? A gente vai estudar 3 tipos diferentes.
eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução, tá? São 3 tipos diferentemente. São 3 tipos diferentes aí entre si, tá? Então, vamos um por um. Primeiro de todos, a eletrização por atrito. E a gente já falou. Qual que é a eletrização por atrito? Ela vem quando a gente atrita 2 corpos. É o que o Tales de Mileto fez quando ele esfregou o âmbar na lã, que foi a aula passada que a gente comentou, né? Então, através do atrito entre os corpos, um objeto acaba retirando elétrons do outro. E aí, esse que retira elétrons fica com carga resultante negativa e esse que perde elétrons fica com carga resultante positiva, né? Como assim? Deixa eu fazer um esqueminha aqui para a gente entender. Vamos colocar o exemplo aqui, o macaco e o gato. Eu tenho o macaco, vamos colocar a lã e o gato, né? Porque o macaco está esfregando a lã. Então, aqui eu tenho um gato, miau, miau, com o pelo dele, todo bonito, e tem a lã. Inicialmente, esses 2 corpos estão neutros. Você não vê eles dando choque em nada aí. Então, se a carga do gato inicialmente é neutra, ou seja, é zero, eu posso falar que ele não tem carga elétrica dentro dele? Não, ele tem. Por quê? Ele tem prótons e tem elétrons. A diferença é que está tudo balanceado. Então, eles se equilibram lá dentro de forma que a resultante é zero. Mesma coisa para a lã. A lã está lá, a carga resultante dela é zero, mas ela tem carga elétrica dentro dela, ela tem prótons e elétrons. A diferença é que eles estão balanceados, tá bom? Vamos fazer o desenho aqui, ó. Vamos supor que eu tenho para cada positivo um negativo. Nos 2 casos, para cada positivo um negativo, cada positivo um negativo. Quando eu esfregar esses 2 corpos, quando eu atritar esses 2 corpos, é como se um roubasse elétrons do outro. Sabe quando você esfrega o isopor em alguma superfície, sei lá, na parede, e o isopor começa a soltar pedacinhos? É exatamente isso que está acontecendo. Você começa a esfregar um corpo no outro e um corpo acaba soltando elétrons. Na verdade, esses elétrons são roubados pelo outro. Então o gato que estava, vamos supor aqui, né? Depois a gente entra nesse mérito de quem pega de quem. Mas vamos supor aqui que o gato pegou elétrons dele. Ó, o gato estava neutro, ou seja, cada positivo equilibrando o seu negativo. Esse negativo chegou aqui agora. Só que não tem nenhum positivo sobrando para fazer parzinho com ele, então ele vai ficar sozinho. E esse cara aqui perdeu o negativo. Então agora não tem mais nenhum negativo para fazer parzinho com ele. Então no final, esse daqui ganhou elétrons. Ele ganhou elétrons e agora ele não está mais neutro. A carga no final dele é negativa. Lembra, aqui não é um coulomb não, tá pessoal? É só um negativo. Então a carga dele é de 1 negativo. Porque ele ganhou elétrons. E como o elétron é negativo, ele ficou com carga negativa. Esse daqui ele perdeu elétrons. Ó. Como ele perdeu elétrons, ele não está mais balanceado. Está faltando elétron dentro dele. Então ele tem mais carga positiva. Então no final ele vai ficar carregado com carga positiva. Essa é a eletrização por atrito. Somente isso. Tá? Na eletrização por atrito, os corpos no final sempre ficam carregados com cargas de sinais diferentes. Ó, então, um fica carregado negativamente e o outro fica carregado positivamente. E o valor é igual. Então, por exemplo, aqui está carregado com 1 e aqui também está carregado com 1. A única diferença mesmo é o sinal desses trecos aí. Tudo bem? Você pode fazer isso simplesmente em casa se você quiser, de maneira simples, um experimento bem legalzinho, bem fácil. Você vai atritar uma régua em um pedaço de lã, até mesmo no cabelo. Você esfrega no cabelo. Papel também dá, um plástico também dá. E aí a sua régua vai ficar eletrizada por atrito. Como ela fica eletrizada por atrito, ela vai tentar buscar em volta dela as cargas que estão lhe faltando. E aí ela vai atrair objetos que estiverem próximos. No caso, essa força de atração não é muito grande. Se você picar papéis em pedaços bem pequenininhos, como esses pedaços são pequenininhos e são leves,
essa força é suficiente para levantar eles, mas só porque eles são bem levinhos, tá? Outra coisa, por exemplo, não levantaria. Então é isso que acontece, ó, sempre um rouba elétrons do outro. Eu posso falar, por exemplo, aqui, eu esfreguei o bastão no tecido. Eu posso falar que o bastão ganhou carga positiva, que o bastão roubou prótons do outro? Não, tá? Prótons não andam, são só elétrons. Beleza? Tá, e aí vem a regrinha. Professor, sempre é a lã que vai roubar elétrons? Aí depende do tipo de material que você está esfregando entre si. Beleza? Quando tiver uma pergunta desse tipo, o exercício vai te dar uma série que chama série triboelétrica, essa tabelinha aqui, essa série, né, no caso, onde ele vai te dar os elementos, esses elementos vão estar ordenados, e aí ele vai te dar o sentido. Ó. Aqui a gente vê que para cima é positivo e para baixo é negativo. O que significa isso? Quanto mais para cima o objeto tiver, maior a tendência de, no final da eletrização por atrito, ele ficar carregado positivamente, e vice-versa. Quanto mais para baixo o objeto estiver nessa série, a tendência dele roubar elétrons e ficar carregado negativamente é maior. Então, olha lá, se eu esfregar a lã na pele de gato, ó, como a gente viu lá o macaco fazendo. Se eu esfregar a lã na pele de gato, quem será que fica positivo, quem será que fica negativo? Ó, a gente observa aqui, quem está mais acima fica positivo. Então, como a lã está acima do gato, a lã ficaria positiva e o gato ficaria negativo. Então, olha só, o que significa isso? Se eu esfregar a lã no gato, no final a lã fica positiva e a pele do gato fica negativa. Significa que o gato roubou elétrons. Quem roubou elétrons foi o gato. E a lã perdeu elétrons. Tá? Na lã não ganhou prótons. Não foi isso que aconteceu. Foi o gato que recebeu prótons, tá bom? Próton nunca anda. Então, ele sempre vai ficar lá. Beleza? Tranks. Não se preocupe em decorar essa tabelinha, não. Essa tabelinha é dada quando for o caso. Então, no final da eletrização, as cargas nos dois corpos terão o mesmo valor, porém sinais contrários, aquilo que a gente falou. Se um ficar carregado com 5 positivo, o outro fica carregado com 5 negativo. Professor, tem conta para fazer? Não, tá? Essa parte aqui é simplesmente teórico. Você só precisa saber essa questão. Quem rouba de quem e como acontece esse roubo. Beleza? Então, eletrização por atrito, fechou. Somente isso. E a eletrização por contato? O que seria eletrização por contato? Primeiro de tudo, a eletrização por contato só acontece com materiais condutores, tá? Então, quanto melhor, mais condutor esse material for, mais fácil é de acontecer a eletrização por contato. Tranquilos? Então é isso. A gente vai ter dois objetos condutores. Esses objetos vão estar com cargas. E aí, quando mantiver o contato entre eles, vai acontecer a eletrização. Isso que é legal. A eletrização vai acontecer voluntariamente. Você não precisa dar uma energia externa. No caso do atrito, você precisa esfregar um no outro, ou seja, você está cedendo energia mecânica para o sistema para ele eletrizar. A eletrização por contato, não. Você só precisa manter o contato, o resto eles fazem sozinho, tá bom? Então, como assim? Vamos supor, exemplo. O exemplo que eu sempre coloco em sala de aula é o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho esse corpo aqui, uma esfera. Essa esfera é metálica, tá? E inicialmente ela está neutra. Significa que ela não tem carga elétrica dentro dela? Ela tem. A diferença é que cada positivo tem o seu negativo lá. Eu vou dentro dessa carga e coloco 4 elétrons dentro dele. Estou colocando 4 elétrons aqui, mas 4 é um número muito pequeno, tá? Geralmente é 1000, 2000, 3000, enfim. Tá, coloquei esses 4 elétrons lá dentro. Lembrando que o material é condutor. Vocês acham que esses elétrons iam ficar aqui paradinhos no meio? A resposta é não. Por que não? Como o elétron tem carga igual, negativa, eles vão se repelir. E é daí a importância do material ser condutor. Quando a carga está no material condutor, ela tem liberdade de movimento, ela vai para onde ela quiser. Então, como eles estão se repelindo, esse daqui vai para cima, esse daqui vai para lá, esse daqui vai para lá, esse daqui vai para lá, o que vai acontecer? Eles vão se separar, eles vão o mais longe possível um do outro. Então,
Um ficou nesse canto, outro ficou nesse canto aqui, outro ficou nesse canto, outro ficou nesse canto. Quando chegar aqui, ó, eles vão parar de se repelir? Não, eles continuam se repelindo. A força de repulsão ainda existe. O problema é que não tem mais para onde eles irem. Se tivesse como eles irem mais para a esquerda, não dá. É que aqui fora é isolante. Então daí a importância de ser condutor, tá? Aqui já é interessante a gente mostrar uma coisa. Isso já mostra para a gente que em um material condutor carregado, as cargas em excesso se distribuem na superfície. Isso já é uma coisa bem interessante aqui que a gente já pode observar nesse exemplo, tá? Eu sempre falo, é como se fosse 4 pessoas que se odeiam numa sala. Se você colocar 4 pessoas que se odeiam numa sala lá e trancar elas nessa sala, elas vão falar, meu Deus do céu, eu odeio essa piranha aqui, eu odeio. Então elas vão se afastar o máximo possível. E aí eles não vão ficar juntinhos, elas se odeiam. Não tem por que elas fazerem isso. Só que elas não podem sair da sala, porque elas estão trancadas. Então elas vão ficar o mais longe possível uma da outra. Ah, aquela aí roubou meu namorado, essa daqui é feia, não sei o que, eu odeio. Então, vai lá. Beleza. Por que chama eletrização de contato? Agora, eu vou fazer, lembrando que é um exemplo hipotético que poderia ser outro, mas eu vou aproximar desse corpo um outro corpo, também condutor, tá? De modo que ou eu encosto um no outro, ou eu faço uma ligação. Eu vou manter o contato, daí o nome eletrização por contato. Esse contato pode ser direto, encostando no outro, ou um contato através de um outro material condutor, como se eu fizesse uma ponte, tá? Colocasse um fio aqui de um no outro, beleza? O que eu estou fazendo aqui, ó? Lembra que essas cargas elas continuavam se repelindo, só que elas não tinham para onde ir, né? Exemplo, as meninas presas numa sala lá, uma odiando a outra, então, elas querem sair, mas como elas estão trancadas, elas não têm para onde ir, né? Quando eu faço isso daqui, ó, eu abri uma porta. Eu falei, opa, tem uma porta aqui. Olha, essa sala tá livre. Essa daqui, espertinha, vai falar, opa, eu não vou ficar nesse lugar não, eu vou para lá. E ela passa a vir para cá. Saiu daqui, não existe mais essa carga sumiu daqui, né? Não está mais aqui. A segunda vai olhar e falar, nossa, abriu uma sala lá. Só que a sala fraia que estava aqui já foi. Mas mesmo assim, se eu for para aquela sala, eu vou dividir aquela sala inteira com uma carga só. É melhor ir para lá e dividir a sala inteira com uma carga só, ou ficar aqui e dividir com essas duas? Ela falou, opa, é melhor ir para lá. Já tem uma, mas melhor uma do que duas. E essa daqui vem para cá, tá? Quando isso acontecer, ela deixou essa esfera e foi para outra. Essa daqui que não tinha nada, agora tem duas. E essa daqui que tinha 4, agora só sobrou duas dentro dela. A terceira olhou e falou, opa, abriu uma porta, vou para lá. Opa, mas já foram duas para lá. E aqui eu estou dividindo com uma só. Compensa eu ir para lá e dividir aquela sala com duas, ou compensa eu ficar aqui e dividir com uma só? Ela fala, ah, não vou para lá não, lá já tem duas, é melhor ficar aqui com uma só. E essa daqui vale a mesma coisa. Então, quando acontecer isso, a troca de cargas entre as esferas, ela vai cessar, ela vai entrar em equilíbrio eletrostático, que a gente fala. O sistema entrou em equilíbrio eletrostático. Então, olha só, inicialmente, essa esfera aqui que eu vou chamar de A, ela tinha uma carga de 4 negativa. Ó, não é 4 coulombs, tá? É 4 negativa aí. E essa esfera B tinha 0, ela não tinha nada. A esfera A, depois do contato, ela ficou com quanto? Ó, quantas cargas sobraram aqui? 2 negativas. E a esfera B, ela recebeu 2 elétrons. Então ela também está com 2 negativos. Então o que a gente pode falar aqui? Que na eletrização por contato, as cargas elas vai ser dividida entre as esferas. Tá? As esferas vão se dividir igualmente a carga total que tiver. Então qual que é a macete que você vai ter aqui? Você primeiro vai somar toda a carga. Se a gente somasse toda a carga que tinha antes, ó, dava 4 negativo com 0. A carga total era de 4 negativo. Ó, isso é o total. Eu vou dividir igualmente entre as esferas. Quantas esferas eu tenho? 2. Então, 4 negativo dividido por 2 dá 2 negativo para cada uma. Tá? Você pode ver, ó, se você somar o total, sempre vai dar o mesmo.
Quanto tem aqui o total, somando das duas esferas? 4 negativo. Quanto que dá o total aqui somando das duas esferas? 4 negativo também, tá? Essa é a eletrização por contato. Lembrando, pessoas, que a gente está dando um exemplo aqui com poucas cargas, né? Óbvio, tem muita gente que vai lá e fala, e se tiver 3, professor? Isso é difícil acontecer porque geralmente são milhões de carga que aí você consegue ver uma eletrização facilmente você consegue perceber a eletrização. O negócio de 4, 3 cargas você nem percebe que existe essa diferença de tão pequena que é, tá? É só para dar um exemplo mesmo. E que nesse caso as esferas elas têm o mesmo tamanho. Então, para elas dividirem a carga igualmente, elas têm que ter o mesmo tamanho, tá bom? Então, aqui eu coloco o vídeo do Lazer Martins, que eu já falei para todo mundo, sempre quando eu puder colocar esse vídeo eu vou colocar, porque eu amo ele de paixão, né? Vamos soltar aqui e ver mais ou menos o que está acontecendo. Rainha Itália, que é uma das mais conhecidas uvas de mesa. Aqui é a Perlona. Essa aqui é a Tardia de Caxias, que é uma variedade nova. E aqui é a Rubi, que é uma mutação da uva Itália. Essas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Voltamos em seguida com o esporte, o comentário do Paulo Roberto. Ai, que maldade, cara. Que maldade. Mas o vídeo é muito bom. Por que eu coloco ele, pessoal? É isso que está acontecendo com ele. É uma espécie de eletrização por contato. Você tem ali um fio que está carregado, ele está com excesso de cargas. O nosso corpo é um corpo condutor. Então as cargas que estão lá dentro desse fio, elas querem ir para algum lugar. Elas não podem, porque o meio em volta delas é isolante. Na hora que o Lazer Martins encosta o dedo lá, ele manteve o contato. Então essas cargas saem do fio e vão para o corpo dele. Isso é o choque elétrico que ele toma, né? Esse choque elétrico acaba dando um problema e ele dá o famoso grito aí do ai ai, né? Mas é isso que aconteceu. Por isso também que quando você rela em alguns lugares, dependendo do dia e dependendo do que você fez naquele dia, você toma choque também. Não sei se você já teve essa experiência, mas algumas pessoas tomam choque quando rela na maçaneta da porta, né? Por quê? Porque a pessoa fica eletrizada, ou até mesmo a maçaneta fica eletrizada por conta de atrito. Então, vamos supor, você andou de bicicleta, você está tritando com ar. Você pode acumular carga por conta disso. A maçaneta fica o tempo todo abrindo e fechando, ela está tritando, então ela pode acumular carga elétrica com isso também. Enfim, um dos dois corpos fica eletrizado, de repente você vai lá e rela na maçaneta. Você manteve o contato, existe a troca de cargas, você sente o choque, tá? Então, isso é eletrização por contato, beleza? E aqui aquilo que a gente falou, quando você tem eletrização por contato, você tem a divisão igualmente entre as cargas, beleza? Aqui manteve o contato mesmo, não foi nenhum fio que foi ligado nem nada, foi um contato direto, tá? E a esfera no final, a carga no final é dividida igualmente. Lembrando que isso só ocorre porque as cargas têm tamanhos iguais. E professor, e se elas não tiverem tamanhos iguais, ela vai se dividir igualmente? Óbvio que não, né? É como se fosse aquele esquema da sala que eu falei para vocês. A esfera menor, ela vai suportar menos carga. Então, quando você tiver esferas diferentes se tocando, corpos diferentes se tocando, aquele que tiver um volume menor vai receber menos carga, tá? Justamente porque ele é menor. E vice-versa. Se você tem um corpo maior, ele vai receber mais cargas porque ele tem mais espaço dentro dele. Tranquilo? Tem como fazer um cálculo aí, professor? Tem. O cálculo é através do raio. Simplesmente essa proporção. A carga da esfera A dividida pelo raio da esfera A tem que ser igual à carga final da esfera B dividida pelo raio da esfera B. Tá bom? Beleza? Tranquilos? Suave na nave? Então, bora para o último tipo de eletrização possível, a eletrização por indução. O que seria eletrização por indução? Eu coloco essa charge aí, já fazer uma propaganda para o cara, porque o cara é muito bom, é uma charge bem antiga até por sinal,
que é o do Rio Tiras, né? Eu falo Rio Tirinhas, mas é Rio Tiras, é do Riote. Ele colocou essa charge aqui que eu achei muito inteligente. A gente pode ver aqui que a gente tem um rapaz, um ser humaninho comum, né? E ele vive numa sociedade onde está todo mundo arrebentado, né? Todo mundo fedido, para não falar outra coisa. Preste atenção, não tem ninguém feliz. Não sei se isso foi proposital dele ou não, mas ingênuo. Então, esse cara não está feliz porque ele vive numa sociedade onde ele é o único diferente. Ó. O resto está todo mundo ferrado. E ele está normal, está saudável. O que ele faz então? Se mutila, filha-lhe uma porrada na cara. Agora ele está arrebentado e ele se sente melhor porque ele está igual à sociedade em volta, as pessoas em volta. Só que aí que tá, ele está feliz agora, mas ninguém em volta dele tá, né? Ele fez isso só para se igualar aos seus pares. Isso é uma indução. Então, eletrização por indução é justamente isso. O que significa a palavra induzir? Você tem o objeto, que é o induzido, e você tem o indutor. Aqui no caso, o indutor é a sociedade e o induzido é o rapaz. Tudo bem? Então a sociedade induziu o rapaz a se machucar. Então é mais ou menos isso que acontece na eletrização por indução. Você vai ter um agente indutor e você vai ter agente induzido, tá? O agente indutor ele vai ser um agente externo. Então é mais ou menos isso daqui o que vai acontecer. Só toma cuidado que esse é o mais complicado porque ele tem vários passos e você tem que seguir esses passos na ordem específica, senão dá pau, tá? Então, beleza. O agente induzido a gente vai representar por essa esfera aqui. Então esse vai ser o induzido. E o indutor vai ser um material carregado, que é o agente externo. Nesse caso, o induzido tem que ser condutor. Se o induzido não for condutor, não dá para ter eletrização por indução, tá? Então a primeira coisa aí é o induzido deve ser um condutor. O agente externo precisa? Não necessariamente, ele só vai precisar estar carregado, tá? Então olha só, eu tenho um induzido aqui que tem inicialmente carga zero, né? Então a carga resultante dele aqui é zero. Significa que ele não tem carga elétrica dentro dele? Não, ele tem prótons e elétrons. A diferença é que está balanceado, tá? Então tá tudo lá, tudo cada um no seu canto, tranquilo, sossegado. Vou aproximar o indutor carregado positivamente aqui. Quando eu aproximar esse indutor carregado positivamente, o que os elétrons que estão aqui vão fazer? Eles vão se sentir atraídos pelo positivo, porque o positivo atrai o negativo. Então o negativo vai começar a acumular tudo próximo desse indutor. Aí, ó, daí o nome. Ó. O indutor induziu os elétrons dessa esfera a vir mais próximos a ele, que nesse caso aqui é do lado direito. Então o lado direito vai acumular carga negativa por conta desse indutor positivo e a carga positiva vai começar a acumular do lado esquerdo, como se os positivos estivessem sendo repelidos pelo indutor. Aí, abre aspas, tá? É como se fosse, não é, porque positivo não anda, lembra disso, carga positiva não vai andar, tá? Aqui na verdade é que os elétrons que estão aqui foram indo para o outro lado, no final as cargas positivas aqui ficaram sozinhas, tá? Positivo não anda, sempre lembra disso. Nesse ponto aqui, ó, eu posso falar que a esfera foi carregada? Sim e não. Por quê? Se a gente somar, ela continua dando zero. Esse positivo com esse negativo anula, esse positivo com esse negativo anula. Então a carga resultante aqui continua sendo zero. Porém, ele está parcialmente eletrizado, porque um lado tem mais carga negativa e o outro lado tem mais carga positiva. Se você vier aqui desse lado, você vai sentir uma influência positiva, e se você vier desse lado aqui, vai sentir uma influência vindo da carga, da esfera, do induzido, uma tensão negativa aí, tá? Beleza? O que acontece se você pegar esse indutor e levar embora? Ele vai voltar como ele estava antes. Os negativos vão voltar para os seus respectivos positivos e aí vai voltar tudo ao normal. Então eu não posso fazer isso, porque eu ainda não carreguei essa esfera. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é o escoamento das cargas. Como assim escoamento das cargas? Lembra da eletrização por condução? Eu vou fazer isso. Eu vou ligar
o fio terra, tá? Antes disso, só mostrando aqui o esqueminha que a gente tem, mais ou menos isso que acontece. Ó. A diferença é que aqui o indutor ele é negativo, tá? Mas a ideia é a mesma. Ó. Aproximei o indutor negativo, os negativos que estavam aqui foram repelidos, tá? É mais ou menos isso que está acontecendo. A diferença é que quando eu aproximo o positivo, não é o positivo que repele, é o negativo que aproxima aqui, tá bom? Enfim, o próximo passo, então, é quando você vai fazer o fio terra, você vai ligar o fio terra. Ui, que delícia, que gostoso. Por que o fio terra, professor? Então, vamos dar um pause aí. A terra, ela é um condutor, tá? É o maior condutor da Terra, ora bolas. É como se ela fosse uma esfera condutora e pensa o tanto de elétrons que ela aguenta. Ela aguenta elétrons a dar com pau, meu amigo. Ela é muito grande. Então, se você aproximar, pensa o seguinte, eu tenho essa esfera aqui que está carregada. E aí eu vou colocar ela em contato com a Terra. Lembra que a gente falou no slide passado que quando eu coloco a eletrização por contato entre duas esferas de tamanhos diferentes, aquela que tiver o tamanho maior, for mais grande, né, no caso, ela vai receber mais cargas elétricas, elas vão se dividir proporcionalmente aí. Então, cara, se você colocar a Terra perto em contato com alguma outra coisa qualquer, todas as cargas vão praticamente para a Terra, porque ela é infinitamente não, né? Mas ela é quase que infinitamente maior do que o corpo. Então, todas as cargas, elas tendem naturalmente a ir para a Terra. Por isso, até que na sua casa você tem vários aparelhos que fala que tem que ligar no terra. Por quê? Porque o terra é uma segurança. Caso você tenha uma descarga elétrica muito grande, ela poderia queimar o seu aparelho. Se ela estiver ligada no fio terra, essa descarga elétrica vai para a terra e para a terra isso não é nada. A terra vai receber essa carga elétrica e não é nada. Tá? Então, enfim, por que eu faço isso? Quando eu colocar esse fio na terra, eu vou colocar a Terra em contato com essa esfera. E o que vai acontecer é o seguinte: essas cargas aqui, elas estão sendo influenciadas pelo indutor. Nesse caso, a gente tinha várias cargas positivas aqui, né? Que era o que está esse desenho antigo. Coloquei já no Terra. Os elétrons que estão na Terra, eles vão pensar o seguinte: eles vão sentir desse lado aqui, lembrando que o elétron não tem visão, né? O elétron não vê. Mas quando ele olhasse aqui para cima, ele ia sentir a influência de uma relação positiva. Por que uma relação positiva? Ó, tem os positivos da esfera, que são cancelados pelo negativo, porém tem um indutor que é positivo. Então os elétrons que estão na Terra, eles também sofrem influência desse indutor. E como tem o contato mantido, os elétrons vão subir para tentar encontrar esse indutor. Então subiu um elétron, fez parzinho com esse daqui, ó, com esse positivo que estava ali. Anulou. Subiu outro elétron, fez parzinho com esse positivo aqui, anulou. Subiu outro elétron, fez parzinho com esse daqui, anulou. E assim sucessivamente. Então começa um movimento de elétrons para tentar neutralizar essa região. Quando isso acontecer, quando essa região estiver neutralizada, né, com a soma total de cargas, o que vai acontecer é o seguinte: se você levar esse indutor embora, a tendência aqui agora vai ser mais negativo, e os negativos que estão aqui vão repelir os elétrons de volta para a Terra. E aí a esfera voltaria ao estado inicial, voltaria a ficar eletricamente neutra. Tá? Então eu não posso levar o indutor embora com o fio terra mantido. O que eu preciso fazer agora é cortar o fio terra. Quando a gente corta o fio terra, a gente impede que essas cargas que estão aqui em excesso voltem para a Terra, porque a gente fechou todas as saídas. Então você corta o fio terra e aí sim, depois de cortar o fio terra, você leva o indutor embora, tá? Então, de novo, vamos dar uma resumida aqui. Primeiro de tudo, aproxima o condutor, o indutor, perdão. Você aproxima o indutor. Aproximou o indutor, houve a separação das cargas. Próximo passo, ligar o fio terra. Quando você liga o fio terra, há o escoamento de cargas. As cargas elétricas vão ser trocadas por contato. Próximo passo, cortar o fio terra. Cortou o fio terra, pode levar o indutor embora, tá? No final, pessoas,
a esfera sempre vai ficar carregada com carga de sinal contrário ao indutor, tá? Sempre. Então, olha só. Aqui o indutor é positivo. Com que carga que ela vai ficar no final? Negativa. Se o indutor fosse negativo, no final a carga resultante aqui ia ser uma carga positiva, tá? Ah, professor, mas positivo ia subir da Terra aqui para cima? Positivo não anda, tá? Se o indutor fosse negativo aqui, ele ia ficar carregado positivamente, porque o negativo do bastão ia levar os elétrons daqui para a Terra. Então, bastão positivo, elétrons sobem para o induzido. Bastão negativo, os elétrons saem do induzido e vão para a Terra, tá bom? É isso que a gente tem aí, beleza? Por isso que quando você tem esse esquema aí, como a gente está mostrando, né, com a carga parcialmente eletrizada, se você colocar o dedo lá, você vai tomar choque. Você fala, professor, por quê? Porque você fez o papel de fio terra. Lembra que a gente falou aqui que a carga elétrica quer sair da esfera e ir para a Terra. Quando você rela nisso, você faz esse papel. A carga elétrica vai passar por você para poder chegar na Terra. E quando a carga elétrica passa por você, você toma um choque, tá? Esse é o problema aí de você sair relando nas coisas sem saber se elas estão carregadas ou não, tá? Pode evitar isso? Coloca sempre que possível, esteja com sapatos isolantes. Se o sapato tiver uma boa propriedade isolante aí, é mais difícil disso acontecer. Tá bom? Beleza? Então, só para terminar aí, vamos falar do poder das pontas. O que seria o poder das pontas? A gente estava falando de eletrização e estava colocando esferas, porque a esfera é o material mais, o formato mais simples que a gente pode ter, né? Porque se você pegar o centro, a distância é sempre igual para as extremidades, né? Ou seja, é uma forma bem uniforme, uma forma bem constante. Se você tiver agora um condutor, que ele é um condutor não uniforme, ou seja, uma parte é mais pontuda do que a outra, como que vai ser a distribuição de cargas nela? Por incrível que pareça, né, tem como a gente mostrar isso, mas agora não é a hora, as cargas se acumulam sempre na ponta. Olha que bizarro. Então aqui, ó, a gente tem uma esfera, a carga se distribui uniformemente pela esfera. Aqui, a partir daqui, você começa a ter um afunilamento. Você começa a ter uma mudança no ponto aqui. Você vê que quanto mais pontudo fica, mais cargas você vai acumulando. Aqui não é tão pontudo, não tem tanta carga. Aqui ó, não é tão pontudo, não tem tanta carga. Mas aqui é pontudo, tem um monte de carga. Isso é chamado de poder das pontas, beleza? E é o princípio do para-raio. O que seria um para-raio? Ele é simplesmente uma ponta de metal. Então, quando você tem uma descarga elétrica, essa descarga elétrica ela vai para o lugar onde tem mais carga. No caso, onde tem mais carga é a ponta. Ela vai para a ponta do para-raio, tá? É óbvio que isso daqui não é simplesmente você colocar uma ponta de ferro que vai acontecer isso. Óbvio, vai acontecer isso, mas para onde vai as cargas em excesso que está aqui? Você tem que fazer um fio terra também para essas cargas em excesso irem para a terra e não dá problema nenhum para vocês, tá? Tem que tomar cuidado com isso, beleza? Outra coisa interessante da gente falar também é a blindagem eletrostática, que é a chamada de gaiola de Faraday. Então a gente sabe que se aproximou um condutor próximo de um material, um material carregado próximo de um outro material, esse material vai querer trocar cargas com esse daqui, por mais que ele esteja neutro. Se esse daqui estiver carregado positivamente, ele vai querer buscar elétrons para poder neutralizar. E não importa de quem for, se estiver ali perto, ele vai tentar pegar. Então é por isso que um metal, por mais que ele esteja neutro, quando ele se aproximar de um material que tem carga, esse material que tem carga vai querer roubar ou trocar elétrons de alguma forma com ele e vai ter atração, tá? Então isso é importante também. A atração ocorre só com positivo e negativo? Não. Um material carregado, tanto com carga positiva quanto com carga negativa, não importa qual carga ele tiver, ele atrai todo o metal também, mesmo o metal estando neutro, tá? A repulsão não, a repulsão só vai acontecer se eles tiverem sinais iguais,
Então, os dois corpos têm que estar carregados. Enfim, lembra aquilo que a gente falou? Que quando a gente tem um material carregado, as cargas se distribuem na superfície? Então, o Faraday trabalhou um pouco com isso e mostrou que dentro de um material condutor carregado, as cargas não se movimentam. Ou seja, se eu vier, por exemplo, aqui nessa gaiola e lançar um raio, uma descarga elétrica, as cargas vão atravessar não, desculpa, as cargas vão se distribuir pela superfície. Então, as cargas elétricas vão andar por aqui? Vão, mas só pela superfície. Elas não vão passar pelo meio. Então, o que tiver no meio aqui está protegido. Tá bom? Olha que interessante. É mais ou menos isso que a gente observa. Que a gente tem o professor, ele está com um objeto aqui que está carregado, tem carga, e você vê que ele atrai o material condutor aqui. Porém, quando ele fecha a gaiola, essa atração ela cessa. E por que ela cessa? Ela cessa porque a partir do momento que ele está dentro da gaiola, está dentro da blindagem, a interação elétrica lá dentro ela cessa, ela é nula, tá? Então, aí você tem a blindagem eletrostática, a gaiola de Faraday. É por isso que falam que o melhor lugar para você se proteger de tempestades é dentro do carro. Então, para fechar a aula aqui, pessoal, vamos mostrar a prova disso daí. Você vai lá, pessoal, não acredito. Ó, aqui a gente tem um vídeo de um avião que foi atingido por um raio. Vou dar uma acelerada aqui, você vê que o avião decola. Tá? E observem o que vai acontecer. Olha só que absurdo, cara. Olha lá. Aqui a gente vê as duas coisas, né? A gente vê tanto o poder das pontas, porque o raio ele vai justamente na ponta do avião, na ponta, e sai, tá vendo? A carga elétrica veio. Quando entrou no avião, ela foi distribuída pela superfície de metal, pela carcaça de metal, e saiu pela ponta, pela outra extremidade, indo para a Terra. Né? Então a gente vê tanto essa tendência da eletricidade ir para a Terra, quanto o poder das pontas, quanto a gaiola de Faraday. Tá? Ninguém morreu nesse problema aqui. Ah, a pessoa lá dentro morreu? Não. O maior problema que você pode ter isso daqui é você danificar os aparelhos eletrônicos que você tem, né, que é responsável pela navegação e tudo mais. Mas em questão ali de funcionamento de voo do avião ou algum ferido lá dentro, é improvável que aconteça, tá? É mais comum até do que parece essa questão de avião sendo atingido por raio, tá? Mas enfim. Outro aqui, ó. Outro vídeo que a gente tem. Bem bacana. O cara faz uma bobina de Tesla caseira e ele vai demonstrar aí a propriedade da gaiola de Faraday. Ele vai entrar dentro de uma gaiola. Você vê que não precisa nem ser fechada, é só uma rede mesmo. Ele vai lá, tá levando o fio para ele poder ligar a distância, né? A bobina. Esse fio aqui só influencia nisso porque não é controle remoto. Já vai barulho. Olha o barulho, sai daí. Olha aí, porque outra pessoa não está na gaiola de Faraday. Novamente, aquilo que eu tinha comentado com vocês. Aqui a gente vê tanto o processo da gaiola de Faraday quanto o processo do poder das pontas. Ó. O certo seria ele ter colocado mais longe, né, dessas pontas aqui. Você vê que a eletricidade está tendendo mais para a ponta do que para a gaiola. Mas quando ela vai para a gaiola de Faraday, o cara lá dentro tá tranquilo, não tá sofrendo nada com isso. Bem interessante, tá? Então, dica para vocês aí, quando tiver, infelizmente, aqui tem outro vídeo, né, dessa parte de Faraday, pessoa protegida lá dentro. É meio ilógico, né? Fala, pô, condutor conduz eletricidade, o metal conduz eletricidade. O último lugar que eu quero ficar é perto do metal, então. Mas na verdade, se você estiver coberto por uma superfície metálica, você está protegido.
Isso aí, bem legal. A pessoa ir no carro, mesma coisa, ó. O carro tá andando de boa, tomou-lhe um raio na curuca. A pessoa sai de dentro pelo susto, né? Mas sai de boa, tranquilo. Vivinha da Silva, tá? O carro queima porque a eletricidade, quando ela passa por um condutor, tem um negócio que chama efeito Joule e o material esquenta, né? Mas você vê aí que as pessoas saíram ilesas daí de dentro. E por fim, vou mostrar um vídeo aqui que apareceu no Autosport, o programa da Globo de carro, que ele fala sobre isso. Por falar em eletricidade, o Brasil é hoje um dos países com maior incidência de raios no mundo. E quando se está ao volante no meio de um temporal, sempre aparecem dúvidas. Dentro do carro, estamos protegidos contra raios? Dentro do carro, sim, é um lugar seguro, porque ele está blindado eletricamente. Para ilustrar, carrinhos de alumínio, bonecos de cobre e um aparelho que simula os raios. E mesmo que eu tente atingir a pessoa lá dentro do carro, a carcaça ela blinda, ela não deixa a corrente elétrica penetrar no carro. Os pneus funcionam como isolantes? Em dias de chuva, o pneu molhado ele acaba sendo um bom condutor. Então é lenda. O que protege, na verdade, a pessoa não são os pneus, mas sim a estrutura metálica do carro, que é a gaiola de Faraday. A corrente elétrica ela não entra, mas sim ela percorre o metal em volta do carro sem atingir a pessoa que está dentro. É perigoso ficar com a porta aberta ou com os pés encostados no chão? É perigoso sim a pessoa ficar com o pé para fora, encostar na carcaça do carro e nesse instante ocorrer uma descarga. O ideal é que a pessoa fique com os pés para dentro, com as mãos para dentro e com a porta fechada de preferência. E para quem brinca carnaval na chuva, cuidado quando estiver perto dos carros. Quem está fora corre mais riscos do que quem está dentro do veículo. Nesse caso, a pessoa está fora do carro. Logicamente, aqui ele vai ser um alvo, porque ele está num ponto mais alto. Vamos supor que isso aqui seja, por exemplo, um trio elétrico. Tem pessoas em cima, né, e tem pessoas embaixo, em volta do trio. A gente pode ver que a faísca ocorre do caminhão para essa primeira pessoa, dessa primeira pessoa para a segunda pessoa e essa segunda pessoa para o terra. Porque em altas tensões, altas voltagens, o ar, que é um isolante, passa a ser um condutor. Então é isso, tá, pessoas? Tomem cuidado aí com a eletricidade, com ela não se brinca e se protejam. Beleza? Por hoje é só, então. A listinha tá indo para vocês. Qualquer dúvida, manda mensagem. Tamo junto. É nóis e falou!